Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Estranha Bíblia. Olá, muito boa noite, meu querido Luciano. Um abraço para você e para cada um dos seus inscritos. Eu escrevo aqui da cidade de Quito, no Equador, onde eu vivo há 25 anos com meu esposo e meus 2 filhos. Meu nome é Soraya Camacho, eu nasci em Belém, no Pará, e eu vim contar uma história que me aconteceu e que foi presenciado por muitas pessoas. Era o ano de 2002 aqui em Quito. Alguns amigos que eram professores de filosofia, psicologia e outras especialidades de uma universidade muito prestigiada e cara do Equador, decidiram entre eles que iriam ver uma Bíblia que diziam ser diferente da que todos conhecemos. Essa curiosa Bíblia estava com um homem em uma cidade chamada San Gabriel, a cerca de 7 horas de Quito, a capital. Esse vilarejo é caracterizado por ser muito pequeno, ao lado de uma cidade conhecida por ter o melhor cacau do mundo. A cidade de San Gabriel era realmente muito pitoresca e tinha naqueles anos cerca de 10.000 habitantes. Meus amigos planejaram a viagem para encontrar esse senhor que era colombiano e tinha 106 anos. Dizem que ele vivia no meio do nada, em uma região cheia de florestas, vegetação, montanhas e lagos, com muito pouca gente ao redor, principalmente pecuaristas. Então, uma caravana de 6 ou 7 carros tomou o rumo para San Gabriel. Na verdade, eu fui uma intrusa nesse evento. Eu lembro que levamos sacos de dormir, uma grande tenda para todos e colchões infláveis para cada um com suas respectivas bombas de ar. Durante o caminho, percebemos que a paisagem era muito bonita, passando por algumas províncias do Equador, entre elas Pichincha e Imbabura, conhecida por suas florestas encantadas e belas paisagens. De lá, seguimos para Carte, outra província do Equador, onde finalmente chegamos a San Gabriel. A única área habitada era um pequeno parque cercado por umas 30 ou 40 casas muito antigas, feitas de concreto e com telhados de telha. Estacionamos no parque na sexta-feira, às 2 da tarde. Uma pessoa do vilarejo nos disse que cuidaria dos veículos enquanto estivéssemos fora, pois onde íamos só era possível chegar a pé, já que não havia estrada para carros, apenas caminhos onde havia cavalos, ovelhas, vacas e pouca gente, principalmente indígenas. Começamos então a caminhar, e um dos nossos amigos nos disse que a caminhada seria de aproximadamente 2h30. Isso não importava, pois tínhamos bastante comida e bebida. Naquele tempo, no grupo, havia 1 ou 2 celulares no máximo, mas a cobertura de sinal só chegava à capital e não às províncias. Portanto, quase não tivemos sinal durante a caminhada. Chegamos lá de fato após cerca de 2h30 de caminhada no meio do nada, porque literalmente em um raio de 10 quilômetros não havia casas, e as poucas que havia eram cabanas de pessoas muito humildes. Vimos uma casa que nos disseram ser do homem misterioso que procurávamos. No entanto, meus amigos sugeriram que primeiro montássemos o acampamento. Então fomos a uma área de vegetação densa e encontramos uma espécie de círculo onde podíamos montar a nossa tenda. Já eram aproximadamente 4 horas da tarde, quando nós montamos nossa tenda que acomodava cerca de 10 pessoas. Colocamos nossos colchões e sacos de dormir, deixando tudo pronto para retornar e dormir mais tarde. Então fomos até a casa desse homem e, de fato, ele era uma pessoa de 106 anos. Ele nos disse que no dia seguinte nos mostraria a Bíblia. Eu pensei que ele era um pobre homem alucinado, mas para participar dessa aventura com meus amigos eu concordei.
O homem era pobre, mas nos ofereceu um chá e um ovo cozido para cada um. Já à noite, eu me lembro que foi a noite mais escura que eu já vi, mas com 1000 estrelas ao redor. Não havia lua, tanto é que quando saímos às 9 da noite da cabana para deixar o homem descansar, começamos a caminhar e o caminho de volta ao acampamento pareceu eterno, especialmente devido às florestas que cobriam o terreno. Estávamos tão exaustos que literalmente entramos, nos acomodamos e fomos dormir. A tenda de 2 metros tinha um zíper. Estávamos um ao lado do outro dormindo. E é aqui que tudo começa. Eu, na verdade, acordei porque desde os 15 anos eu sempre acordo às 3 da madrugada pontualmente. O que me chamou a atenção foi que fora da tenda havia uma espécie de bola, como aquelas das antigas discotecas cheias de luzes. Pois bem, algo assim estava lá fora, uma esfera cheia de cores e figuras que iluminavam a nossa tenda. Eu comecei a acordar a pessoa ao meu lado e ele acordou o próximo, e assim fomos todos despertando um a um. Depois ouvimos o som de tambores, mas como se estivessem muito perto, quase em nossos ouvidos, e em questão de segundos se afastavam para quilômetros de distância e depois voltavam. Chegamos a pensar que eles estavam realizando algum tipo de culto, porque ao lado havia um povoado de afro-equatorianos, muitos dos quais praticavam bruxaria. Ficamos aterrorizados pensando no que faríamos, achando que estavam fazendo algum ritual de bruxaria por causa do ritmo dos tambores que estávamos ouvindo. Depois, ouvimos vozes falando em um idioma estranho que não entendíamos. Isso tudo estava acontecendo fora da nossa tenda. Mas o que não parava eram as luzes com figuras geométricas que iluminavam a nossa tenda, como se tivessem sido colocadas bem no meio dela, mas pelo lado de fora. Depois dos tambores, daquele som de vozes e depois de pensarmos que era um grupo de pessoas fazendo bruxaria, ficamos assustadíssimos. Eram 3 da madrugada em nossos relógios. Eu me lembro que o que primeiro me alertou foi quando algo que estava lá fora colocou sua perna fora da nossa tenda. Sua silhueta se desenhava muito bem e essa perna parecia medir cerca de 2 metros, exatamente à altura da nossa tenda. Alguém ia gritar, mas taparam a sua boca. Francamente, eu não gritei porque fiquei sem voz por causa do susto que eu levei. Alguns ficaram histéricos dentro da tenda, outros pálidos e outros simplesmente atentos ao que acontecia. Cada um reagiu de uma maneira diferente, mas essa experiência parecia eterna. Não entendíamos bem o que estava acontecendo. Depois, começamos a ouvir como se estivessem colocando pedras ao redor da nossa tenda. Nós não sabíamos o que pensar. Queríamos atribuir aquilo à bruxaria, mas aquela perna de 2 metros não obedecia a nada lógico. Passaram-se minutos, não sabemos quantos, até que alguém teve coragem e disse: "Eu vou abrir o zíper da tenda, fiquem todos preparados." Eu lembro de pedir para que ele não fizesse aquilo, mas ele não me ouviu e com um único movimento ele baixou o zíper. Claro, a porta da tenda se abriu. Luciano, cada um viu uma coisa diferente. Eu vi uma coisa que media cerca de 4 metros parado em frente a uma árvore. Eu não vi mais nada. Outra pessoa viu pés, outros viram a silhueta completa, mas tudo isso foi em questão de segundos, pois de um momento para outro, as luzes, a música e aquele homem de grande estatura desapareceram. Todos gritamos e recuamos sem entender bem o que estávamos vivendo. Estávamos atordoados e completamente aterrorizados. Então, finalmente amanheceu. Literalmente, passaram-se cerca de 5 minutos, exagerando, e amanheceu. Nesse instante, não quisemos saber de mais nada. Nós que pensávamos ficar sexta, sábado e voltar ao meio-dia de domingo, estávamos aterrorizados. Quando saímos e vimos que havia amanhecido, eram exatamente 6 da manhã. Os galos estavam cantando e havia pedras colocadas ao redor da nossa tenda,
arrumadas em pequenos montes. Desmontamos a tenda rapidamente e talvez isso tenha levado uns 10 minutos. Pegamos todas as nossas coisas e passamos pela casa do senhor colombiano, mas decidimos que não íamos dizer nada a ele porque nem sabíamos o que dizer. Chegamos até ele para nos despedir e a única coisa que queríamos era sair daquele lugar e nunca mais voltar. Naquele instante, eu lembro que o homem disse: "Aqui está a Bíblia. Querem vir estudar?" Um de nós, apesar do susto que tínhamos passado, disse: "Claro." Do que eu lembro, essa Bíblia, no Gênesis, falava de muitas coisas muito claras, mas diferentes da Bíblia que todos conhecemos e que nada tem a ver com ela. Não havia metáforas. As coisas eram claras e muito coerentes. Ficamos ouvindo várias coisas dessa Bíblia e tiramos conclusões comparando-a com uma Bíblia que levávamos conosco. Nos concentramos tanto que ficamos lá mais de 2 horas, até que em um momento o senhor nos perguntou se queríamos ficar para almoçar. Agradecemos, mas dissemos que não podíamos. Nesse instante, alguém do grupo perguntou: "O senhor já viu um OVNI por aqui?" O homem riu e disse: "Eu nunca vi OVNIs, mas as pessoas do vilarejo e dos campos dizem que às vezes se perdem como se fossem portais do tempo e aparecem dias depois sem saber quanto tempo se passou." Não dissemos mais nada e caminhamos de volta ao vilarejo para pegar os carros e sair dali. Caminhamos em silêncio. Ninguém dizia nada porque cada um estava imerso em seus pensamentos, pensando no que viu, no que aconteceu. Prometemos não contar nada a ninguém porque tínhamos medo de sermos taxados de loucos ou de que nos dissessem que sofremos uma histeria coletiva. No entanto, esse conceito assegura que um grupo de pessoas em um determinado momento vê a mesma coisa, e nesse caso, cada pessoa viu algo diferente e partes daquele corpo daquele ser de 4 metros de altura. Aí entendemos que o que vivemos não foi uma histeria coletiva, mas algo real que não podíamos contar a ninguém. Eu estou quebrando essa promessa agora quando estou contando isso a vocês, pois eu acredito que as pessoas que participaram desse evento, até onde eu sei, não falam português e dificilmente vão conhecer o seu canal. Nós chegamos a Quito e não voltamos a falar sobre o assunto até muitos anos depois. Essa foi uma das experiências mais fortes e estranhas que eu já vivi. Depois de alguns anos, o mesmo grupo estava reunido em um parque. Eram 8 da noite, fomos andar de bicicleta e começamos a conversar sobre essa nossa experiência. Em um certo momento, algo lindo no céu de Quito nos chamou a atenção. No firmamento, havia um objeto muito grande de onde saíram outros 3 objetos menores. Eles nos deram um espetáculo de uns 15 ou 20 minutos, mas depois veio a neblina e não pudemos ver mais nada e então fomos embora. Há pessoas que diriam: "Eu pagaria para ver um OVNI, uma bruxa ou um extraterrestre." Provavelmente, essas pessoas não têm ideia do pânico que se sente ao ver algo assim. Luciano, eu espero que você e os inscritos tenham gostado dessa história. Eu envio um abraço e saudações a todos vocês daqui de Quito, no Equador. Aqui é uma cidade linda e bastante acolhedora que com certeza receberá todos aí do Brasil de braços abertos. Muito obrigada por ler a minha história e até uma próxima oportunidade. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo.
O Cachorrinho da Madrugada. Olá, Luciano e amigos do canal. Eu me chamo Samara e moro no interior de São Paulo, na região de Avaré. Eu me mudei para o interior há 4 anos e durante 2 anos minha família e eu moramos em uma casa alugada até conseguirmos vender o apartamento que tínhamos na capital e em 2021 nos mudamos para a casa nova. Luciano, eu tinha cabelos longos, loiros e bem cuidados. Sempre gostei de cuidar dos meus cabelos e da minha pele, então eu dormia com uma touca de seda. Em uma madrugada, no final do ano passado, eu acordei às 3h30 da manhã, ouvindo alguns barulhos no meu quarto, como se um cachorrinho estivesse tentando subir em minha cama. Eu conseguia sentir os pulos e as patinhas raspando o lençol. Eu tenho uma cachorrinha, mas ela não dorme comigo. Por escolha própria, ela dorme na lavanderia e ela nunca ficou tentando subir na minha cama durante a noite, então eu sabia que não poderia ser ela quem estava fazendo aquele barulho. Luciano, aquele barulho me deixou arrepiada dos pés à cabeça. Eu sempre dormia com a porta do quarto fechada e não tinha como ela ser aberta pela minha cachorrinha. Nessa madrugada, eu fiquei muito assustada e nem tive coragem de ver o que estava acontecendo. Apenas fechei os olhos e rezei o Pai Nosso e a Ave Maria sem parar. Os barulhos foram diminuindo à medida que eu ia rezando, até que pararam por completo e eu consegui dormir de novo. Alguns dias se passaram e felizmente aquele fenômeno não voltou a se repetir. Durante vários dias antes de dormir, eu ficava de sobreaviso, esperando que algo acontecesse, e como eu tenho sono leve, qualquer barulho diferente que eu ouvia já me fazia despertar assustada, esperando receber novamente a visita daquele cachorrinho. Depois das festas de final de ano, em uma outra madrugada, eu acordei novamente como se tivesse um cachorrinho tentando subir em minha cama, mas desta vez eu senti aquilo pular no pé da cama e se esfregar em mim, como se fosse realmente um cachorrinho. Eu senti ele fungando nas minhas costas e na minha nuca, e depois ele arrancou a touca da minha cabeça. Desta vez eu pulei da cama e acendi a luz, mas não havia nada perto de mim, pelo menos nada que fosse visível. Luciano, eu não consigo explicar o tamanho do susto que eu levei naquela ocasião. Eu cheguei até a pensar que eu havia sonhado, mas logo eu vi que não. Aquela sensação era muito real e eu tive mesmo a certeza de que alguma coisa havia me visitado naquela madrugada. Novamente eu me deitei e rezei muito até adormecer. No dia seguinte, eu me levantei e fui ao banheiro para realizar a minha higiene diária como todos fazem. No meu quarto, há uma cômoda e em cima dela eu fiz um altar com um crucifixo colado na parede com fita adesiva. Quando eu voltei do banheiro e entrei no quarto, eu dei de cara com o crucifixo que ainda estava colado na parede, porém virado para a esquerda. Eu me aproximei bem para examinar o crucifixo e eu notei que a cola da fita adesiva não havia se soltado e nem o crucifixo havia tombado por causa do peso. Alguma coisa havia mudado a posição daquele crucifixo e ele havia feito isso enquanto eu não estava por perto para ver. Eu chamei minha mãe e minha irmã para ver o que havia acontecido com o crucifixo e contei as coisas estranhas que havia acontecido comigo naquela madrugada. Eu e toda a minha família somos católicas praticantes e por essa razão eu acredito que aquele fenômeno não podia ser algo bom. Então rezamos nossas orações e eu li em voz alta o Salmo 91 e queimei uma vela benzida de São Miguel em meu quarto. Depois de derreter toda a cera da vela, eu peguei a imagem de São Miguel e coloquei em cima do crucifixo e em seguida rezei o terço da libertação. Depois dessas ações, nada mais aconteceu em meu quarto. Essa foi apenas uma das muitas experiências sobrenaturais que eu já tive em minha vida desde a minha infância. Eu agradeço a todos por ouvir o meu relato e desejo cada vez mais sucesso ao canal. Até uma próxima. Nada como um bom susto logo pela manhã. Olá, amigos.
Essa história aconteceu comigo há cerca de 20 anos atrás. Meu nome é Paulo César e eu sou de São Paulo, capital. Eu saía todo dia de manhã para o trabalho antes do sol nascer. Eu trabalhava na época em um provedor de internet cuja sede ficava em São Paulo e eu precisava estar lá sempre bem cedo. Como eu acordava sempre, geralmente antes das 5, eu sempre estava sozinho em casa enquanto eu me arrumava e tomava o café da manhã. A única companhia que eu tinha era o cachorrinho da família, um Cocker Spaniel chamado Fred. Minha família e eu morávamos em uma casa em um condomínio fechado. Sempre que meu pai chegava, ele guardava o carro na garagem, que não tinha porta por ser dentro de um condomínio fechado, e a garagem era bem estreita. Todos os dias eu pegava o jornal, que geralmente ficava ao lado do carro, que é onde o porteiro o deixava, e eu jogava do lado de dentro do portãozinho, perto da porta da cozinha, para minha mãe não ter que sair até o lado de fora para pegar o jornal quando ela acordasse. O Fred sempre ficava lá me vendo ir embora, mas nunca fazia barulho nenhum, nem quando eu jogava o jornal. O máximo que ele fazia era deitar em cima e dar uma roída de leve, e depois ele entrava em casa e ia dormir no sofá. Nesse dia, tudo aconteceu como sempre acontecia. Estava tudo de acordo com a minha rotina até o momento que eu saí de casa. No que eu coloquei o pé para fora de casa, eu senti um arrepio muito estranho. Lá fora estava tudo escuro, havia apenas a luz fraca do poste que ficava perto de casa e que não chegava a iluminar muita coisa, e aquele silêncio todo estava me incomodando. Eu passei pelo portãozinho e meu coração sem motivo começou a acelerar. Eu olhei para o jornal e fui pegá-lo como sempre. A cada passo que eu dava para chegar perto do jornal, eu sentia os músculos da minha perna ficando cada vez mais fracos. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Eu cheguei até o jornal e me abaixei para pegá-lo quando eu ouvi o último som que eu gostaria de ouvir: o meu cachorro rosnando. Ele só rosnava quando se sentia ameaçado ou com medo. Eu, que estava abaixado do lado do carro do meu pai, dei uma olhada em volta e não vi nada, mas o cachorro continuava rosnando. Eu então resolvi que já estava na hora de ir embora de uma vez, então joguei o jornal por cima do portão e me apoiei no carro para me levantar. No que eu estava me levantando, eu olhei para dentro do carro e eu juro que eu quase morri de uma parada cardíaca ali mesmo. Luciano, do outro lado do vidro, eu vi uma garotinha com cerca de 8 anos de idade sentada no banco do passageiro, na frente do carro, com um vestido bem antigo e com um tom de pele bem azulado. Ela estava com uma cara muito séria, parecia que estava brava com alguma coisa. No que os olhos dela encontraram os meus, eu senti um pânico que eu nunca havia sentido antes. O pavor tomou conta de mim e eu queria gritar, mas não consegui soltar um barulho sequer. A única coisa que eu consegui fazer foi pular para trás e cair no meio de um monte de plantas e vasos que ficavam onde a parede da garagem acabava. O meu cachorro não parava de latir e eu só conseguia pensar que aquela menina com certeza havia me visto. Eu levantei do meio das plantas e saí correndo. Depois de algum tempo, o cachorro parou de latir e eu resolvi voltar até lá para ver o que tinha acontecido e eu o vi deitado em cima do jornal roendo a ponta dele. O carro estava vazio e não tinha sinal da menininha em lugar nenhum e toda aquela sensação de medo havia sumido. Depois de dar uma olhada rápida de longe na garagem, eu resolvi ir trabalhar. Eu nunca mais vi aquela menininha novamente. Luciano, eu nunca contei essa história para ninguém até agora. E eu nunca senti tanto medo na minha vida como eu senti naquele momento, mas pelo menos aquele susto serviu para me fazer perder todo o sono que eu estava sentindo. Eu passei a ir ao trabalho sem passar pela garagem. O jornal ficava lá e meu pai o pegava sempre que acordava quando o dia já estava bem claro. Eu contei a ele o que havia acontecido e ele, claro, achou que eu estava vendo coisas. Essa foi a única vez que eu vi alguma coisa sobrenatural e eu tenho certeza de que não estava imaginando coisas, pois esta mesma visão foi compartilhada pelo meu cachorro, que ficou tão aterrorizado quanto eu na ocasião. Luciano, muito obrigado por ler o meu relato
e um grande abraço a todos do canal. A visita do médico. Olá, Luciano e amigos. Eu me chamo Úrsula e moro no Rio de Janeiro. Sou fã do canal e, mais uma vez, vou relatar um episódio ocorrido comigo. Quem trabalha em hospital já está mais do que acostumado com as atividades paranormais e os fenômenos estranhos que se passam por lá. Hospitais e clínicas são terrenos férteis para a aparição de espíritos, pois, acredito eu, nesses lugares a vida e a morte têm seus caminhos cruzados por uma linha muito tênue. A todo momento nós estamos lidando com pessoas dos mais variados tipos e idades que estão transitando entre esses dois mundos, e tanto a energia da vida quanto a da morte podem trazer seres espirituais, malignos ou não, ao nosso convívio, e então devemos estar preparados para lidar com eles. Eu sou enfermeira e trabalhei por 32 anos em um hospital que eu gostaria de não citar o nome. É um hospital grande que fica aqui mesmo, na cidade do Rio de Janeiro. O fenômeno que eu vou relatar aconteceu há cerca de 15 anos atrás. Era uma noite relativamente tranquila, apesar da grande movimentação habitual. Esse hospital fica na área central da cidade e o fluxo de pessoas lá sempre foi muito intenso. Eu estava trabalhando em uma enfermaria muito grande e bastante movimentada. A minha equipe era composta por 3 técnicos de enfermagem e eu, que era líder da equipe. Até a meia-noite, nós trabalhávamos sem parar para dar tempo de realizar todos os procedimentos antes dos doentes dormirem, e depois desse horário eu fazia a parte burocrática e o técnico que estivesse no horário fazia as medicações pertinentes e todos nós atendíamos às intercorrências. Cabe informar que no plantão no horário noturno nós temos direito a algumas horas de descanso. Nós nos dividíamos em 2 grupos, um de meia-noite às 3 horas e o outro das 3 às 6 horas. Em uma determinada noite, eu e outro funcionário estávamos acordados no primeiro horário e eu estava tratando da parte burocrática e ele estava preparando as medicações para o próximo horário, quando de repente nós vimos entrar um médico de estatura baixa, cabelos pretos, usando um óculos com armação meio arredondada, que passou caminhando por nós andando tranquilamente com um ar despreocupado, sem dar qualquer boa noite, o que me deixou bastante aborrecida. Eu cheguei a comentar com um funcionário que estava comigo que eu achava um absurdo uma pessoa entrar no setor do outro sem nem ao menos cumprimentar quem estava lá trabalhando. Eu ainda brinquei dizendo que aquele médico deveria ter nos confundido com a mobília do setor. Luciano, eu fiquei tão aborrecida que me levantei para ir atrás daquele médico e o funcionário que estava comigo foi junto me acompanhando. Abrimos a porta e quando olhamos para o corredor, não vimos ninguém. Fomos caminhando até a entrada da enfermaria e quando lá entramos, vimos que não havia ninguém além dos doentes. Achamos aquela situação muito estranha, pois não havia saída para os outros setores do hospital e aquele era o único caminho possível para as pessoas que adentrassem ao setor por aquela entrada. Se ele não havia pulado pela janela ou se escondido embaixo de alguma daquelas camas, ele deveria estar ali de qualquer maneira. Fomos aos banheiros, abrimos todas as portas e verificamos todas as janelas, que, claro, estavam fechadas, e também não encontramos nenhum médico por lá. Tornamos a entrar na enfermaria, acendemos todas as luzes e nada. Ficamos um tempo ali parados, tentando entender o que havia acontecido e nos perguntando para onde aquele médico poderia ter ido. Até então, sabíamos que não havia nenhum paciente dele ali naquele setor e depois, conversando mais, chegamos à conclusão que nunca o havíamos visto naquele hospital e não tínhamos a menor ideia de quem seria ele. Então nós apagamos tudo e voltamos para o posto de enfermagem que ficava em frente à porta de entrada. Foi quando, nesse momento, vimos o médico sair da mesma forma que havia entrado, caminhando tranquilamente, sem dizer uma palavra.
O técnico que estava comigo ficou todo arrepiado e com muito medo, e eu já estava habituada, pois era muito comum coisas estranhas acontecerem naquela ala do hospital.